questão de número 16 do capítulo 7 do Fundamentos de Física do Halliday, nós temos o seguinte. A figura mostra uma vista superior de três forças horizontais atuando sobre uma caixa que estava inicialmente em repouso e passou a se mover sobre um piso sem atrito. Os módulos das forças são F1, 2 e 3, respectivamente 3, 4 e 10 newtons, e os ângulos indicados são θ2 e 3, respectivamente 50 e 35 graus. Qual é o trabalho total realizado sobre a caixa pelas três forças nos primeiros 4 metros de deslocamento? Então, nós temos a caixa inicialmente em repouso, as três forças atuando sobre ela. Nós temos uma visão de cima da caixa, então ela está sobre o plano XY, né? O chão está logo abaixo, não é igual à questão número 15, que a gente tem uma visão de perfil da caixa, ou seja, na lateral. Então, nós temos aí a caixa inicialmente em repouso e ela vai adquirir um movimento. E a gente quer saber qual é o trabalho total realizado por essas forças após a caixa ter se deslocado 4 metros. Então, nós temos o seguinte, nosso sistema de referência ali, x e y, né, para a gente se orientar, né, o nosso referencial. A força 1 atua paralela ao eixo x. A força 2 atua com um ângulo de 50 graus em relação ao eixo y. E a força 3 atua com um ângulo de 35 graus em relação ao eixo x. Eu não coloquei aqui as referências dos ângulos, mas isso está na questão original. Mas eu vou colocar aqui para a gente ter uma noção. Então, nós temos o seguinte. A componente x da força 2 e a componente y da força 2, né, onde o módulo dessa força faz um ângulo de 50 graus em relação ao eixo y. Na força 3, nós temos a componente x, né, da força 3, o ângulo em relação ao eixo x, e nós temos a componente y da força 3. Então, pelo cálculo vetorial, a gente já sabe, né, que quem é que vai ser o módulo vezes o seno e o módulo vezes o cosseno, né, como eu venho explicando desde o capítulo 3, né, que a gente vai usando isso desde o capítulo 3 até aqui. Então, o que nós podemos fazer? Vamos analisar a força resultante em cada eixo. Começando pelo nosso eixo x, a força resultante nesse eixo vai ser o seguinte. Vai ser a soma das forças que atuam sobre ele, né, que estão paralelas a esse eixo. Então, nós temos a força 1 no sentido negativo, a componente x da força 2 e a componente x da força 3, que é no sentido positivo. Como são as componentes, a gente pode escrever como sendo A2 o módulo vezes o seno do ângulo e A3 o módulo vezes o cosseno do ângulo. Quando a gente faz a análise, né, quem é o cateto adjacente, quem é o cateto oposto. Né? Então, nós temos aí. Substituindo os valores, nós temos força 1, 3 N, força 2, 4 N vezes seno de 50, força 3, 10 N vezes cosseno de 35. Então, o resultado dessa expressão é de 2,13 newtons. Então, a componente x da força resultante, 2,13 newtons. No eixo y, nós só temos duas forças atuando, a componente 2 e 3 das forças, né? A componente da força 2 e a componente da força 3. Uma no sentido positivo e a outra no sentido negativo. Podemos escrever ela como sendo o módulo do cosseno para a força 2 e a força 3, o módulo vezes o seno. Substituindo esses valores, nós temos 4 newtons cosseno de 50 mais 10 newtons seno de 30. E aí, resolvendo essa expressão, nós temos que a componente y da força resultante é de 3,16 newtons. Então, o módulo da força resultante vai ser, né, a raiz quadrada da soma ao quadrado de cada uma dessas componentes, né, de 2,3 e de 3,13. Então, resolvendo essa expressão, a gente tem que o módulo da força resultante é de 3,81 newtons. Como agora a gente tem a força resultante, que ao fazer isso, a gente deixa ela paralela ao deslocamento. Então, ou seja, ela ou faz um ângulo de 0 ou um ângulo de 180 e, portanto, o cosseno desse ângulo é 1. E aí a gente basta apenas aplicar diretamente agora a força vezes deslocamento. E aí a gente tem a força, 3,81 newtons, e o deslocamento são de 4 metros, que a gente quer o trabalho realizado para esses primeiros 4 metros. Então, nós temos 3,81 vezes 4,
que dá um trabalho realizado de 15,2 joules para a resultante dessas três forças fazer esse corpo deslocar por 4 metros. Muito bem, pessoal, já agora foi um pouquinho mais trabalhosa essa questão, mas não tão difícil. Então, espero que tenha ajudado. Curtem, compartilhem e até a próxima questão.